O propósito nosso aqui hoje é falarmos um pouco sobre programação neurolinguística. E para isso eu convidei um grande parceiro meu de alguns anos, que é uma pessoa que tem um conhecimento, que tem um conteúdo muito interessante, muito rico para nos passar. Eu confesso a vocês que eu conheci há cerca de 20 anos atrás e eu estava iniciando a minha carreira profissional como palestrante e como consultora, e ele, sabe aquela pessoa que vem e nos dá a mão naquele momento crítico, aquela pessoa que chega e diz assim para você, ó, vai lá, encara que você pode. Então eu tenho realmente uma gratidão e uma admiração gigante por esse cara que eu vou chamar aqui agora. Deixa eu só aceitar aqui o pedido dele. Deixa eu ver se ele já vai entrar aí. Eu aceitei, mas o Instagram está nos bugando. Está entrando. Muito bem. Seja bem-vindo, professor Gerson Xavier. Gente, antes dele entrar aí, eu gostaria de fazer uma breve apresentação do currículo desse master. Olha ele aí. Grande amigo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Coisa boa. Pois é, estamos aqui juntos, né? Esse é o bom da tecnologia. Estamos fisicamente distantes, mas a tecnologia nos aproxima. É a coisa mais fantástica que tem nesses momentos, exatamente a tecnologia. Eu sou um fissurado por ela, já fui viciado, era mais viciado, né? Tive que me controlar, mas fantástica a tecnologia. É isso aí. Então, gente, como eu prometi para vocês, professor Gerson Xavier, ele é um profissional que está há 40 anos no mercado. Eu acho que você deveria até omitir essa parte, porque as pessoas olham para você e pensam que você tem 40 anos, Xavier. Mas é isso, 40 anos ele está no mercado. Há 22 anos ele atua com consultoria em diversas empresas de médio porte nacional. Ele tem uma larga experiência em vendas, na parte administrativa, em marketing, nem se fala. Ele tem conhecimentos na área de planejamento de pessoal, planejamento e controle financeiro, otimização de custos, marketing de relacionamento, seleção, formação de treinamentos de equipe. Enfim, o cara é assim uma sumidade e não é à toa que eu o admiro e quero ele na minha vida para sempre. Além disso, Xavier, fala aí um pouquinho sobre as suas experiências para que o pessoal te conheça um pouco mais. Pois bem, né? A gente começou aí. Eu vou contar uma história bem rápida. Todo mundo sabe daqui que eu sou daqui do Rio Grande do Norte. E aí já morei 15 anos aí, tive a grata satisfação de conhecer. Inclusive foi lá na Gaivota Aviamentos, uma empresa que a gente fazia consultoria. Aos 18 anos, 17, 18 anos, eu tinha receio de entrar em vendas. E aí comecei procurando no jornal algum tipo de emprego, mas não tinha nada a não ser que fosse vendas. Arrisquei, fui lá e entrei no departamento de vendas lá, passei 90 dias para vender o meu primeiro produto, né? Eu ficava com medo, com receio, porque eu achava um produto caro. E aí o que acontecia? Eu conhecia muito, estudava muito produto, mas não vendia. E fui persistindo, 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 até que me transformei no cara que mais conhecia sobre o produto, fui convidado para ser gerente. Aí eu digo, como é que eu vou ser gerente não sendo o melhor vendedor? Aí já estava começando a fazer minhas vendas, aí uma das coisas que esse líder que eu conheci lá atrás tinha, ele disse o seguinte, rapaz, para ser um grande gerente não precisa ser um grande vendedor não, né? Precisa estudar realmente pessoas e vender ideias para essas pessoas. E aí foi onde tudo começou. Ele me deu livros e eu, claro, me especializei em venda exatamente por causa dos livros. Um livro muito bom que eu li, Sim. que inclusive inicia a nossa programação neurolinguística, que foi Og Mandino, o maior vendedor do mundo, que é o princípio, né, da Sim. PNL. E aí começamos aí na carreira, né? E depois, mais ou menos aí no ano de 99, minha carreira de consultor começou aí em Alagoas, Maceió, onde desbravei aí pelas estradas do Brasil afora.
Muito bem. E, Xavier, olha só, mais cedo eu joguei no meu Insta uma pergunta, já pensando na nossa live e em trazer esse resultado aqui para a gente. A pergunta que eu joguei, e algumas pessoas que estão ao vivo aqui conosco chegaram a responder, foi a seguinte: você está satisfeito com a sua profissão? E é incrível como a grande maioria das pessoas que responderam disseram que sim, que estavam satisfeitos, que estavam felizes. No entanto, outros disseram que não, que gostariam de... eu tenho, por exemplo, um amigo que ele é músico e tem uma outra profissão. Ele disse que adoraria viver apenas de música, mas que não deixa de gostar também da outra profissão. Então, assim, essa pergunta foi proposital porque a gente entende que programação neurolinguística, ela nos ajuda a evoluir e a melhorarmos, não só como profissionais, mas até como pessoas e em várias áreas da nossa vida. O que é que você diria para essas pessoas? O que é que... Primeiro, vamos começar pelo começo, né? O que seria, como você definiria programação neurolinguística para quem está entrando agora e para quem ainda não conhece nada do assunto? Perfeito. A programação neurolinguística, como o próprio nome fala, né? Na realidade deveria ser reprogramação neurolinguística, né? Porque você já tem uma programação, você já tem um paradigma. Essa programação ela pode ser trabalhada. Tá certo? E nós carregamos esse paradigma, que hoje tem uma palavra muito bonita que a gente chama de mindset, né? A gente carrega esse mindset e vamos classificando todas as coisas através desses paradigmas, colocando tudo através desses paradigmas. Né? Neuro significa neurológico, ou seja, que vem do nosso cérebro, né? Dos neurônios principalmente. E que a gente vai entrar um pouquinho no assunto sobre essa questão dos neurônios. E a linguística é porque nós usamos a linguagem. A linguagem é que nos faz seres humanos e nos diferencia dos outros animais e que faz com que nós tenhamos as programações que nós carregamos no nosso cérebro. Essas programações elas se tornam obsoletas. Obviamente que a satisfação que nós temos profissionalmente ela vem do prazer. E quando você vai se tornando obsoleto, você é claro que nós fazemos comparações constantemente, nós vamos nos comparando com as outras pessoas e observamos que a obsolescência mental já não dá tanto prazer nas coisas que a gente está fazendo. Eu sempre digo uma frase: joga o seu coração em alguma coisa e o corpo vai atrás. Quando você começa a perder o prazer pelas coisas, fica um pouco mais difícil de se levantar. A gente começa a tocar um pouco mais aquele sinalzinho, né, do despertador, colocando mais a soneca para funcionar. Né? Porque quando a gente está começando a fazer um trabalho, a gente tem aquele brilho nos olhos. E eu sempre cito isso quando a gente começa um trabalho novo, um emprego novo. Brilho nos olhos. É impressionante quando um funcionário novo começa. Ele Acabei chega lá, de anotar aqui essa sua frase e vou levar para a vida, viu? Jogue o seu coração em alguma coisa que o corpo vai atrás. É verdade, com certeza. Né? Você vê um funcionário novo quando ele entra com brilho nos olhos, olhando, é tanta coisa que ele não consegue enxergar. Ele diz, vixe, tem muito chefe por aqui, né? Mas ele vai adorando. Com 3 meses depois, né, que ele já está começando a se habituar, ele tá aquela coisa. Aí vem aquele outro funcionário antigo e diz, por que tu corre tanto? Não, porque eu quero ser promovido. Se eu estou aqui há 10 anos, nunca foi promovido. Por que tu está querendo? Quer dizer, aí já vai começando a apagar essa chama que essa pessoa tem. Não é verdade? E através do princípio da programação neurolinguística, a base de confiança fica em você. A base que você precisa para você galgar, para você se elevar aos degraus, né, do nível profissional, fica em você e não nos outros, não na opinião alheia. E é exatamente isso onde vem ajudar a programação neurolinguística. Né? Falando um pouquinho sobre o princípio da programação neurolinguística, dizem que ela começou em 1970 através do Richard Bandler, né, e Johnson Grinder, mas eles, na realidade, se você for observar, por exemplo, eu tenho uns livros que eu li já há muitos anos atrás. Um dos grandes livros que eu li foi A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill, foi de 1928, e o princípio é a programação neurolinguística. Né? Og Mandino, que foi o livro o maior vendedor do mundo e também a Universidade do Sucesso, que eu indico para as pessoas lerem, a base é exatamente a PNL.
né? É a linguagem superando os seus paradigmas. Você começa a trabalhar para se transformar, né? E uma das coisas essenciais, Flavinha, Xavier, desculpa te interromper. Então você diria que a PNL, ela serve para quê? Especificamente, quem quer perfeitamente. conhecer e atuar, para que serve a programação neurolinguística? Olha só, quando você coloca seus ovos numa cesta só, e se um ladrão vir e roubar a cesta, você ficou sem ovos. Mas se você distribui seus ovos em várias cestas, se o ladrão roubar uma cesta, você tem outros para se preocupar. O detalhe hoje em dia é que as pessoas, elas sempre focam em algumas coisas em particular. Por exemplo, somente o financeiro, que está muito na voga, as pessoas correr pelo padrão financeiro, pelo crescimento financeiro. E existem outras coisas. Então, assim, o objetivo de praticar a PNL é ajudar diversos setores. Nós praticamos as 6 saúdes, né? Então, você tem, por exemplo, o relacionamento religioso. A questão religiosa é muito importante que você tenha uma boa relação com Deus. Então, a questão familiar, a questão social, a questão do bem-estar, da sua saúde, profissional, financeira, esses aspectos todos que eu estou falando dos ovos que você distribui em várias cestas, a PNL vem ajudar uma a uma. Então, assim, por que, que as pessoas às vezes dizem assim, ah, eu não sou muito feliz porque eu não sou realizado? Depende em que área, em que aspecto, tá certo? Nós precisamos distribuir melhor os nossos ovos, as nossas as cestas, para que a gente possa perceber que nível de felicidade nós nos encontramos. E Pode sem ser que você não falar que esteja... o ser humano, ele por si só, ele nunca vai estar 100% satisfeito, né? A gente percebe que tem pessoas que, o meu objetivo é tal coisa. Vamos supor, meu objetivo é comprar um carro X. Daí compra aquele carro e chega naquele patamar, já quer outro. E outro, e assim vai. E outro. É verdade, porque assim, ser feliz é aceitar o que você tem. Felicidade é um estado de espírito, não é verdade? Então, como nós somos ambiciosos por natureza, gananciosos não, porque aí já é um defeito, né? A ambição é inerente ao homem. E a gente está sempre procurando melhorar a cada dia, tá certo? Hoje a gente tem um nível de informação. A informação hoje é o maior patrimônio que a pessoa pode ter. Somado isso à tecnologia, a pessoa realmente pode galgar, né, muito sucesso financeiro. Mas, falando sobre a questão da PNL e essa reprogramação, uma das coisas que interferem no profissional é a sua crença, a sua autoestima. Flavinha, eu digo uma coisa para você, 90% dos brasileiros têm uma autoestima baixa, em algum aspecto. Tá certo? Tem gente que tem muito sucesso financeiramente, mas é ruim no amor, é péssimo no amor, péssimo no relacionamento social, péssimo no relacionamento familiar, tá certo? E isso não é sucesso. Para mim, não. Para mim, sucesso é estar bem com a família, é estar bem com os amigos, é galgar um conforto financeiro, é você praticar o seu nível profissional no ápice, né, em que você é reconhecido pelo aquilo que você conhece. E uma das coisas que a gente tem que compreender, como é que pode ser usado essa questão da PNL, é preciso entender exatamente como é que funciona essa caixinha, né? Que não é uma caixinha preta, mas essa caixinha que você ganhou de presente, todos nós ganhamos ela, que é o melhor computador que existe no mundo, né? De 0 a 7 anos nós não temos capacidade cognitiva, tá certo? E essa capacidade cognitiva nós somos uma esponja, nós vamos absorvendo tudo, tudo vai sendo anotado ali. Depois vem a fase da modelação, que é a fase associativa. Então, nós passamos a copiar os acertos e os erros, né, de 7 aos 14 anos, os acertos e os erros dos nossos pais. E depois nós vamos à fase da socialização, a fase autônoma, né? Depois dos 14, 15 anos, essa fase da socialização, tanto que às vezes, quando sua mãe dizia assim, bora, Flavinha, vamos andar assim, não, mãe, eu vou andar com meus amigos. Eu quero andar sozinho. Quer dizer, a gente começa a se desprender. Esses paradigmas, eles vão criando as nossas crenças, os nossos valores. E muitas vezes, um desses problemas que às vezes a gente carrega são o medo, né? A gente vai criando medo de algumas coisas e vai minando a nossa autoestima. Essa semana eu estava assistindo aquele Jerônimo Temer, você deve conhecê-lo, né? Um coach muito bem conceituado. E ele estava falando sobre os nossos sabotadores internos. Todos nós temos aqui dentro da nossa caixinha algum tipo de sabotador, que é ele que às vezes a gente
quer fazer alguma coisa, quer fazer, tem um objetivo, mas vem aquela vozinha interna e fala, não, você não pode, não, você não consegue. E se você falhar, qual a satisfação que você vai dar para as pessoas ao seu redor? Então, é exatamente isso que você está falando. Perfeitamente. O nosso cérebro ele tem dois hemisférios, né? O esquerdo e o direito, e cada um controla situações diferentes. Um é questão emocional, o outro é racional. Às vezes você pode ter um medo numa questão emotiva, mas não tem na parte racional, não é certo? Um passarinho para voar precisa das duas asas. E é necessário que você consiga controlar a parte da emotiva junto com o racional, tá certo? Quando você controla esses dois hemisférios, você consegue controlar todas as situações, tá certo? Essa questão da autossabotagem que a gente tem, são esses paradigmas que nós carregamos lá da infância, tá certo? Que, por exemplo, nós começamos a criar até o que nós valor financeiro, quanto nós merecemos ganhar, né? Nós começamos a criar também, por exemplo, sobre a questão dos relacionamentos com você viu aí os pais se separaram, normalmente a tendência também é as pessoas separarem, né? Isso não significa que é uma regra, né? São coisas que acontecem em diversas famílias. Agora, o que é essencial dentro da PNL é a gente compreender a questão como é que esse cérebro funciona. Nós temos 5%, né? Alguns dizem que é 10%, mas 5% do nível consciente e 95% do nível subconsciente, tá certo? Então, assim, a maior parte do que nós temos como conhecimento, a maior parte que nós temos como relacionamento, enfim, como os paradigmas que nos norteiam para a gente conquistar alguma coisa, ele está no subconsciente, nas nossas crenças, nos nossos valores, tá certo? E nós não temos, conscientemente, nós não temos alcance sobre isso, tá certo? E como é que nós podemos trabalhar um paradigma? Esses paradigmas, eles às vezes nos bloqueiam e criam essas limitações. E é necessário a gente começar a quebrar essas limitações. Como? A repetição é a mãe do aprendizado. A gente precisa mudar de nível. Só que, primeiramente, que a gente tem que enfrentar a zona de conforto. Essa caixinha aqui, ela diz o seguinte: já vai começar a gastar energia. Já vai querer queimar caloria. Então, o que acontece? A autossabotagem. Quando você diz assim, eu quero ir para a academia, eu vou começar a malhar, você tem que começar a brigar consigo mesmo. Tá certo? Até você entrar num ritmo, né, numa rotina, que isso vai lhe proporcionar prazer. Então, o cérebro é o grande gerente de tudo. E então, aí, me diga uma coisa, Xavier. Para que a gente saia da nossa zona de conforto e comece a encarar os novos desafios dessa nova maneira, você diria que existem técnicas, existem formas da PNL que podem ajudar quem está nos vendo agora? Por exemplo, a gente já poderia sair daqui hoje com pelo menos uma técnica de PNL já consciente para que a gente possa aplicar na nossa vida? Perfeitamente. Olha, eu ia dar esse brinde para as pessoas aí no final, mas já que você me perguntou, eu vou antecipar. Inclusive, quem está nos assistindo aí, gente, fiquem à vontade, podem nos fazer perguntas. O professor Xavier aqui está super aberto para responder a pergunta de todo mundo, mas vamos lá. Vamos lá. Como eu falei para você ainda há pouco, a repetição é a mãe do aprendizado. Tudo aquilo que você faz por 21 dias seguidos, isso não é uma regra, hoje em dia indica que estudos mostram 4 meses, 6 meses. Você como coach sabe disso, já deve ter vivenciado. Mas a regra é normalmente 21 dias. Tá certo? Se você, por exemplo, escove seus dentes 21 dias seguidos, de uma maneira, você vai continuar fazendo para o resto da vida. Se você passa fio dental 21 dias seguidos nos seus dentes, você vai passar a fazer isso também para o resto da vida. Tem gente que, na maioria, passa dia sim, dia não. Né? Então, assim, eu quero que você escreva uma carta, preste bem atenção agora. Escreva uma carta datada do dia 31 de dezembro de 2021. Você vai escrever essa carta para um amigo ou uma amiga, tá certo? E você não vai enviar essa carta vai ficar com você. E o que você vai dizer lá? Nessa carta você vai contar com o verbo no passado, ou seja, você está escrevendo no dia 31 de dezembro de 2021. Você vai escrever com o verbo no passado tudo o que aconteceu em 2021. Então você vai dizer lá, querida amiga
Flavinha Pimentel. Eu agora comecei a caminhar todos os dias, pedalo todos os dias, eu já vou para a academia constantemente e eu consegui já diminuir meu peso em 5 quilos nesses últimos meses. Além disso, eu comecei um novo trabalho, graças a Deus estou indo muito bem, meu chefe me elogia bastante pelo meu trabalho e eu estou conseguindo, inclusive, obter algumas vantagens financeiras. Consegui comprar meu carro, consegui comprar minha moto, entrei no financiamento, estou investindo em um terreno, enfim, as coisas estão começando a andar e eu estou muito satisfeito com minha vida. Claro que essa carta aqui eu estou falando em linhas gerais. Mas você, hipoteticamente, você vai escrever uma carta para essa amiga contando tudo o que aconteceu, principalmente nas 6 áreas: familiar, religiosa, tá certo? Financeira, profissional, porque é a questão da cesta de ovos. Distribuir a sua cestinha de ovos, porque nós somos vários em um único ser. Então, essa carta você vai guardar e vai começar a ler ela pelo menos uma vez por semana. E guarde dentro da bolsa. Eu já dei, Flávia, mais ou menos, aproximadamente, pelas minhas palestras no Brasil que eu já fiz, eu já dei de prêmio, mais ou menos, eu acho que mais de 3 mil reais. Porque eu chego e digo, quem é que tem aquela carta na carteira guardada? Aí as pessoas, quando tiram, dizem, valeu 100. Valeu 100. E eu recebi, Flavinha, mais ou menos uns 15 dias atrás, um depoimento de um casal lá de Cuiabá. E ela me falando que tinha escrito a carta e tinha conseguido o seu apartamento, conseguiu o seu carro, tá certo? Conseguiram as coisas que eles estavam almejando. A partir do momento em que eles começaram a praticar a leitura daquilo que eles querem. Porque aí você está fazendo o quê? Você está criando uma meta, você está criando um objetivo. Porque o ponto mais fácil de sair do ponto A para o ponto B é uma reta. Se você não escreve suas metas, você não sabe para onde vai, tá certo? E o que é mais essencial dentro da PNL é escreva aquilo que você quer. E não que... Porque veja só, o nosso pensamento ele é binário, ou é sim ou é não, tá certo? Se você está pensando negativo, é porque você quer, você tem a opção, você tem a escolha. Que escolha? Eu posso pensar positivo. Se eu disser assim, poxa, amanhã vai chover, na manhã vai fazer um belo dia de sol, não sei se eu vou fechar essa venda. Você tem que colocar, inserir em você a questão da vontade, da força, porque a sua gene vai começar a trabalhar sobre isso. Tá certo? A sua genética vai começar a trabalhar sobre isso também. Porque a nossa genética é vencedora. Né? Naquilo que você quer. Exatamente. Porque, veja só, quando eu falo para as pessoas, vem cá, você não se acha vencedor? Quantos bilhões de espermatozoides você enfrentou para poder ser gerado? Esse ser maravilhoso que está aqui, tá certo? Falando com a gente. Você enfrentou bilhões, tá certo? Você é um vencedor, sua gene já é vencedora. Então, quando eu falo gene vencedora, é você ser o líder da transformação de si mesmo. Você controlar o seu padrão de vida, controlar a sua vida. Se você se permitir cair no fundo do poço, a PNL lhe ajuda muito para que você possa criar um novo horizonte, tá certo? Eu falo aqui também, por exemplo, sobre a questão do... Ele nos ajuda principalmente a nos tornarmos melhores, mesmo que a gente já seja bom em alguma coisa, mas ela nos ajuda a nos tornarmos melhores em vários aspectos das nossas vidas. Com certeza. Nós sempre podemos ser melhores do que nós já somos. É a técnica do Kaizen. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, né? Então, assim, nós somos uma pilha. Ou seja, como é que nós somos uma pilha? Nós somos de níveis de energia. Qual é a menor parte do nosso corpo? O átomo, né? E hoje nós temos o mundo subatômico e o mundo quântico. Esse mundo quântico, o que ele vai nos proporcionar? Um universo de coisas. Um universo de coisas. Eu compreendo, inclusive, Deus compreende Jesus através do mundo quântico. Inclusive, eu acredito que nas próximas 3, 4 décadas, a religião e a ciência vão se encontrar. E vai ser muitas coisas explicadas. Parece uma coisa meio louca. Quando eu digo assim para as pessoas, se você tem só um martelo e sua única ferramenta é um martelo, você pensa que todo problema é prego. Eu já entrei nesse assunto uma certa vez numa palestra. Eu entrei nesse assunto uma certa vez na palestra e tinha muitos evangélicos. Quando eu falei para as pessoas sobre a questão quântica, sobre o nível de energia e que nós
emitimos radiações, essas radiações interferem nas outras pessoas. Porque, por exemplo, às vezes você pega aquela pessoa com uma nuvenzinha negra na cabeça e cruza Sempre com tem, ela. né? Os vampiros emocionais. Exatamente. Aí ele chega para você, você pergunta para ele, e aí, tudo bem? Como vai? Ele responde. Como vai? É oi, tudo bem. As pessoas respondem. E essa resposta, meu amigo, ai, tá tudo ruim, tá tudo mal, essa pandemia, esse não sei o quê, não sei o quê. E Porque tô ele doente, porque joga não para sei quem você. morreu, e aí emana aquele monte de energias negativas, né? Quem não Esse é o mundo conhece, quântico. né? Quem não conhece Esse mundo alguém assim? só pensa, não olha, isso eu digo dentro da sala de aula, só pensa, não olha, não, só pensa. Então, esse mundo quântico de radiação que a gente emite, ou então as radiações que a gente recebe, é necessário ter muito cuidado, tá certo? Porque nós também podemos interferir nas outras pessoas quando a gente começa a reclamar demais, quando a gente começa aquela questão da autossabotagem que a gente citou ainda há pouco. Existem muitas frases que as pessoas dizem, né? No dia a dia, eu não sou digno disso, eu não tenho competência para isso, eu Eu não nunca vou ser isso, consigo, eu nunca eu vou não conseguir. consigo. É verdade, todas essas coisas, elas atrapalham a sua autoimagem, atrapalham a sua autoestima. E a autoestima, gente, é tudo. O que é interessante na mulher é que a mulher consegue disfarçar bem a questão da autoestima com uma boa maquiagem, tá, sabe? Ela faz uma pintura de cabelo, ela se renova, é uma fênix, ela ressurge das cinzas. Né? Inclusive, eu ouvindo aqui o pastor Cláudio, ele fala, a mulher, como é que um ser desse sangra 7 dias e ressurge assim, fantasticamente? E ele é ótimo, né? Eu já Já o assisti homem não, palestras dele, ele é ótimo. ele é ótimo. E aí, assim, o homem, ele quando ele vai para o fundo do poço, ele tem que ter mais uma parte extra do poço para ele se adentrar, né? Porque ele, quando entra numa caixinha do nada, aí, da depressão e do negativo, é difícil tirar. Haja terapia, haja gestalt, né? Haja poder, o coach poder resgatar essa alma. Mas nada mais é a questão da PNL como uma questão de curiosidade, tá? Porque assim, até na Bíblia você tem a PNL. Jesus aplicava a PNL, né? A frase que ele disse, busca e acharás, pede e receberás, pois bem-aventurados aqueles que creem mesmo sem ver, né? Pedro, quando ele estava caminhando sobre as águas, ele disse, Senhor, posso ir aqui? Eles vêm, pode vir. E ele estava caminhando já nas águas e começou a afundar. Ele disse, homem de pouca fé. Quer dizer, na realidade, a questão da PNL é ter fé, muita fé, tá certo? Porque assim você constrói uma carreira. Altos e baixos, todo mundo passa. Altos e baixos acontecem com todas as coisas, mas não significa que é o fim. Porque enquanto você estiver nesse universo cósmico, enquanto você estiver nesse nível, tá certo? O que importa é o que vai vir da próxima vez, qual é a próxima jornada, qual é o próximo nível. Nós não podemos cair naquela questão da zona de conforto. O problema de quando a gente sai da escola, Flávia, é que lá atrás a gente vem sempre mudando de nível, né? Quarta série, quinta série, oitava série, aí entra a faculdade, né? Aí vai mudando de nível. Depois que sai, aí não muda mais de nível. Cadê os níveis que a gente vai ter que buscar? Qual é o próximo nível que eu tenho que encarar? Essa pergunta, para você não ficar na obsolescência mental, é que tem que estar sempre perguntando. Qual é o próximo nível, né, que eu tenho que encarar? Porque a vida é um videogame. Você tem que estar sempre mudando de fase. Porque senão você perde o interesse pela vida. Né? Eu fico observando aí países, por exemplo, riquíssimos, pessoas com um nível fantástico de educação, com um nível altíssimo de suicídio. Né? Ou seja, o resgate da competitividade, do desafio que a gente precisa sempre estar mantendo. E sem falar que, à medida que nós vamos envelhecendo, a gente vai ficando mais difícil da gente conseguir aprender coisas novas, de nós abrirmos a nossa mente para que a gente saia desse ponto A para o ponto B, como você falou. Esses dias eu li não sei onde foi que eu li, mas falava assim sobre os corredores. Eu estou querendo Sim. iniciar realmente uma corrida de forma mais eficaz. E aí um corredor falou, o passo mais difícil de uma corrida é o primeiro quando você sai de casa.
Porque depois que você vai, já tá lá, vai embora. E de fato é isso, não é? É você iniciar, reprogramar o seu mindset para que você inicie algo diferente na sua vida. Exatamente, Flávia. A resistência que nós temos nas novas tecnologias, eu não falo de tecnologia de máquinas, não, de celulares, não. É essas novas terapias que nós temos, que as pessoas às vezes são muito resistentes para poder aprender algo novo, né? Eu, por exemplo, estava esses dias aí, né, com a questão de relaxar e dormir, devido às ansiedades que nós temos para a questão dos resultados. Aí descobri o ASMR. Já ouviu falar ASMR? É uma terapia. Não. A ASMR. Uma terapia que eu descobri aqui para quem tem problemas de insônia, tá certo? É fantástico, maravilhoso. Então você pega o seu celular, coloca lá, programa 1 hora de ASMR, você não vê nem o celular desligar. Existe outras técnicas, por exemplo, de tirar a questão das suas crenças, suas limitações, tá certo? Eu vejo assim essas técnicas que estão surgindo agora muito boa, muito interessante. Por quê? Porque você vai explorar aquilo que o cérebro ele tem de melhor. Porque, gente, na Bíblia, vamos voltar à Bíblia novamente, você sabe que eu sou uma pessoa muito religiosa. A Bíblia aí fala, fostes criado à imagem e semelhança. Tá certo? Inclusive, dizer que eu sou um Deus. Padre aqui assistindo nossa live nesse momento. Quem? Temos um padre assistindo a nossa live agora, neste momento. Sim, Padre Rosival. Eu acredito que é o Padre Rosival. Eu o convidei. Ele foi o padre pároco do ECC, Encontro de Casais com Cristo, né? Então, assim, nós somos a semelhança de Deus, tá certo? Então, assim, se eu sou a semelhança de Deus, sou filho de Deus, eu sou criado a semelhança, eu sou um deusinho, eu sou um ser da criação, tá certo? O que impede da gente... É um deusinho. O que nos impede da criação é a impaciência, é o medo, tá certo? É o estresse, é o nervoso que dá. Agora, se nós continuarmos mantendo o nosso foco na meta, tá certo? Acreditando num nível de energia que a gente desprende positiva para a gente construir, ninguém nos segura. Ninguém segura. Agora, claro, tirar as crenças limitantes, porque essas crenças limitantes, por exemplo, existe uma questão também do relacionamento social, relacionamento com equipe, ok? Tem gente que sobe e de repente cai. O que foi? O relacionamento com a equipe, o relacionamento com a questão financeira, questão do relacionamento financeiro, ganhar, gastar, investir, economizar. Essa dinâmica ela tem que estar muito bem em harmonia. Porque se você só pensa em gastar, não vai sobrar nada. Na verdade, se você só pensa em economizar, a avareza é um dos pecados capitais. Certo? Né? Aí você também vai começar, por exemplo, somente investir e não cuidar da sua vida, não cuidar da sua casa, também é outro erro. Então, assim, há uma harmonia na questão da relação financeira. A PNL, inclusive a parte de coaching, ela tem explorado muito sobre a questão da PNL, né? Eu acredito que quando você fez o curso, a gente já assistiu. Eu não posso dizer que fiz porque eu parei na metade. Devido às corridas no Brasil afora, eu parei na metade. Você sabe que a gente passou um tempo aqui como diretor aqui nacional e eu tive muitas viagens e, enfim. Eu lembro dessa época. Era um prazer fantástico conhecer o Brasil inteiro naquele momento, viu? E conheci gente maravilhosa. Xavier, está se aproximando já o nosso tempo, por incrível que pareça. Só tem mais 10 minutinhos aqui para a gente finalizar. Perfeitamente. Em 1 hora o Instagram finaliza. Quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade para colocar aí. Eu gostaria de falar aqui sobre um comentário da doutora Fernanda. Ela colocou que é muito boa, está sendo muito boa a forma como você está explanando sobre tudo isso, agradecendo e dizendo que a própria mãe dela já fez algum tratamento com PNL, de terapia quântica, e ela teve um resultado fantástico. E quem está falando aqui também é o nosso amigo Betinho. Ele está perguntando como a gente pode combater a ansiedade utilizando a PNL. Ok, perfeitamente. Realmente é uma pergunta bem interessante, já que eu
já que eu tenho esse motivo. A Lúcia, inclusive, a minha esposa, ela entra em conflito um pouco comigo exatamente porque ela tem um tempo, ela tem um time dela e eu tenho o meu time. Uma das coisas que eu não gosto muito é de atraso, por exemplo. Então eu me torno um pouco ansioso para questões de antecipar as coisas, tá certo? A ansiedade não é muito bem-vinda, principalmente na relação com as pessoas. A gente que dá aula, cada pessoa tem um nível de aprendizagem, tem um ritmo para aprender. Quando você percebe que algumas pessoas demoram mais, então você fica naquela ansiedade de... Você entendeu? Olha, eu vou explicar de novo, até que às vezes você chega assim, não, fica aí depois da aula que eu vou explicar isso individualmente. Uma das coisas que às vezes as pessoas esquecem é uma agenda. Ansiedade significa falta de anotação, tá certo? Você fica ansioso. Se você, por exemplo, me convida para tomar uma cerveja, e me traz um salame, e esse salame a gente vai cortar em pedaços, em fatias, tá me devendo, né, Flávio? Estamos devendo. Estamos nos Aí devendo. você vai, aí você vai cortando, vai conversando, e de repente você, se você trouxer o salame inteiro, você diz, nossa, esse salame grande não vai conseguir comer não. Mas no bate-papo, daqui a pouco o salame desaparece. A mesma situação é a questão, por exemplo, quando você está ansioso com alguma coisa, tá certo? Dividir por etapas, tá ok? Por exemplo, eu às vezes, eu gosto muito de frango xadrez, e eu gosto de cozinhar. Então, muitas vezes você fica ansioso para não esquecer algo, né? Então, assim, você pega os potezinhos e coloca os ingredientes separados, tudo em potes, tá certo? Dá uma olhada na internet, deixa eu ver se faltou alguma coisa, e já deixa pronto os potes, já separados, para que você, quando for fazer as misturas, você já faz o seu prato perfeito. A ansiedade é exatamente mais ou menos isso. A gente fica com as ideias meio atabalhoadas. E se acontecer isso? E se não tiver isso? E se de repente falta de planejamento? Na verdade é isso. Então, se você pega uma agenda, programa para as horas que você vai fazer, divide as coisas na semana, programa para os meses seguintes o que você tem que fazer, enfim, você vai viver uma vida mais tranquila, tá certo? Mais organizada. Muito bem, muito bem. Excelente dica. Outra coisa, Xavier, que eu li também um pouco sobre PNL, é de uma técnica que se chama ancoragem. Essa técnica, pelo que eu entendi, ela nada mais é do que um estado ter um estímulo sensorial para desencadear um estado emocional. Então, um exemplo disso é quando a gente tem sensações que nos lembram alguém ou uma determinada situação. Eu, por exemplo, eu tive uma história quando eu estava grávida de um perfume muito gostoso, um perfume antigo que ele existe até hoje, mas a funcionária da minha casa quebrou esse perfume e ela utilizou o meu travesseiro para enxugar, achando que ia deixar tudo perfumado. Então, assim, você não tem noção. Eu enjoei, mas eu enjoei tanto, eu já estava grávida, né? E cheiros fortes assim me perturbavam. E aquele cheiro, até eu descobri que estava no meu travesseiro, nossa, eu tive um início de gravidez assim muito difícil, perdi muito peso, inclusive. E até hoje, quando alguém passa por mim com esse perfume, eu lembro daquele enjoo, daquela sensação de embrulho no estômago. E isso nada mais é do que uma situação de ancoragem que é utilizada pela PNL. Então, a gente pode utilizar esse tipo de estímulo a nosso favor, de forma contrária. Por exemplo, eu quando acordo de manhã, naquele dia que tá meio chuvoso, meio preguiçoso, hoje não vou para academia, eu já ligo um som aqui, boto nas alturas, já para me dar aquele speed, para eu já chegar lá com sangue no olho. Então, a música, ela me desencadeia essa sensação. Então, de que forma a gente pode também ajudar as pessoas com alguma forma de ancoragem? Perfeitamente. A questão, por exemplo, a questão quando você começa a trabalhar para fazer uma prova, as pessoas às vezes esquecem, né, dos motivos. Essa ancoragem funciona exatamente na questão de memorização. Né? Por exemplo, se você pega... Normalmente, 90% dos nossos pensamentos eles são em preto e branco. Né? Elas não têm impacto. Normalmente, inclusive, são as preocupações. E tudo aquilo que você se preocupa hoje, amanhã você se preocupa, não vai acontecer nada.
Agora, veja só, quando você começa a pensar em colorido, isso tem um impacto muito forte na sua estrutura psicológica que passa a acontecer, passa a se realizar, porque você pensou com os dois hemisférios. Como é que você faz, por exemplo, para lembrar uma fórmula? Isso, inclusive, foi técnica de Laí Ribeiro. Você pega a fórmula e começa a visualizar ela em colorido. Você começa a ver a fórmula do tamanho de um prédio. Você começa a fazer associações, tá certo? Ancoragens com algumas coisas, exagerando a situação. E aí nunca vai faltar memória para você fazer aquela prova. Né? É isso que, às vezes, por exemplo, decorar o nome. Tem pessoas que são péssimos para decorar o nome, né, das pessoas. Então, ancorar o nome da pessoa a um objeto, a um nome, a uma pessoa, a um animal, alguma coisa, né? Depende do animal. Tem Algum famoso fazer com uma que você professora. goste, Professora, né? Eu tinha fazer uma piada da professora. A professora tinha esquecido de entregar o trabalho para a senhora, mas fui lá fora no quintal, aí vi a galinha, lembrei que a senhora tinha que entregar o trabalho. Agora imagina que ancoragem desastrosa. Mas é isso, gente. O nosso tempo está chegando ao fim. Se mais alguém tiver alguma pergunta, por gentileza, coloque aqui, que a gente já precisa encerrar. Ticiana Torres entrou aí com a gente, psicóloga, muito conceituada aqui, Marcel. Seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui conosco. E é isso, Xavier. Eu quero agradecer demais por você ter aceito esse convite de estar aqui comigo hoje, falando sobre esse tema que é tão polêmico, né? E eu lembro que quando a gente estava no nosso brainstorming, nós estávamos falando sobre o que falar, né? Qual tema que você ficaria confortável em falar. E quando você colocou PNL, eu falei, gente, até eu preciso resgatar muita coisa sobre PNL, não só para aplicar na minha vida, mas também para ajudar as pessoas, né? Ajudar as pessoas que convivem comigo, os meus alunos, enfim. E fica o convite, caso queira e possa, em um outro momento, a gente ter um outro bate-papo falando sobre um outro assunto. Já está aqui o convite feito. Assim como eu convidei você aqui para fazer uma palestra de como falar bem em público, muito por sinal aqui, o pessoal aceitou bem e parabenizou bastante. Vamos criar esse tema na próxima, né? Eu lhe convido para você falar de como falar bem em público, tá certo? A questão da insegurança, da gagueira, dos cacos que a gente às vezes tem. Dos vícios de linguagem, né? Os vícios de linguagem, verdade. E aí, marcar aí, quem sabe, para um próximo feriado novamente. Eu agradeço muito o convite. Você sabe que você mora no meu coração, não paga aluguel. E eu tenho uma saudade enorme de poder, né, te ver novamente. Se Deus quiser, quem sabe, ainda esse ano. Fica com Deus, tá? Quem sabe eu não tiro umas férias e vou aí, lhe ver, no Rio Grande do Norte. Verdade. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Tem gente que está aqui desde o início da live. Clésio, Fábio, Ticiana, Vanusa, Betinho, Mica, o seu amigo Padre Rosário também, Rodrigo, Rosivaldo. Enfim, Rosivaldo, desculpa. Todo mundo que esteve conosco até aqui, esse momento, muito obrigada. E fiquem aí atentos, podem seguir também o Insta do Professor Xavier. Quem quiser fazer alguma pergunta para ele em um outro momento, usa aí o direct, usa esse canal, que estamos aqui à disposição de vocês. Tá joia? Deus abençoe. Olha o recado aí da Lúcia aí, ó. Olha, Lúcia, minha querida, saudades. Um beijo, gente. Deus abençoe todo mundo. Beijo para você, meu anjo. Tudo de bom. Amém. Saúde. Tchau, tchau.